Em Pindamonhangaba, os trabalhadores da fábrica Incomisa fizeram uma paralisação hoje pela manhã. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa se recusa a pagar a participação nos lucros e resultados, a PLR. Os trabalhadores também querem abrir negociação de dissídio, já que a database da categoria foi em 1º de setembro. A Incomisa tem 250 funcionários e atua na fabricação de estruturas metálicas com sede no bairro do Feital. Por telefone, a empresa informou à nossa produção que aguarda contato do sindicato para uma negociação. E terminou agora há pouco uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos com os trabalhadores da Embraer. Eles colocaram em pauta o resultado da audiência de conciliação ocorrida na noite de ontem. O encontro entre Sindicato, Embraer e a Justiça do Trabalho terminou sem acordo. Então, a Justiça determinou a extensão dos benefícios aos demitidos. Quem tem mais informações é o Marvin Pinho, direto da Band Vale FM em São José dos Campos. Oi, Marvin, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. A Justiça determinou que a Embraer estenda o Vale Refeição e o plano de saúde até junho do ano que vem para os 470 metalúrgicos demitidos na planta de São José dos Campos e também outros 32 em Araraquara. Além disso, a desembargadora Tereza Aparecida Asta, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, manteve para apreciação do relator as propostas feitas por ela nas audiências de conciliação. Segundo ela, como a resposta da Embraer para a proposta anterior foi negativa, foi necessário garantir alguns benefícios aos trabalhadores enquanto o processo está tramitando. Essa decisão liminar parcial não fecha a possibilidade para que a Embraer cancele as demissões e adote o layoff. Mas caso a empresa não concorde com isso, será preciso apresentar uma alternativa. A solução apresentada pelo TRT é que a Embraer pague uma compensação financeira, que seria o pagamento de um salário por ano de trabalho. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Por meio de nota, a Embraer diz que a liminar concedida pelo TRT coincide com a proposta apresentada pela empresa durante as audiências no tribunal e aceita pela maioria das entidades sindicais que representam os profissionais da companhia pelo Brasil. A Embraer disse ainda que reforça o compromisso de preferência na recontratação dos ex-colaboradores conforme a retomada do mercado e que agora aguarda o julgamento final do TRT. Mais uma vez, a região enfrenta uma onda de calor. Segundo a Defesa Civil do Estado, as temperaturas podem chegar aos 40 graus neste sábado. E aí, não tem saúde que aguente. Para falar mais sobre isso, ao vivo comigo, o médico Gabriel Bijos, que é otorrinolaringologista. Ele está pela internet, por Skype, ao vivo conosco. Doutor Gabriel, boa tarde. Com esse calorão, é preciso redobrar o cuidado para não ficar doente? Olá, tudo bem? É preciso redobrar, sim, principalmente pela questão de desidratação por causa do calor. Então, a gente tem que se preocupar muito com a desidratação nessa fase de calor, porque a temperatura mais alta ela vai provocar uma evaporação maior do nosso corpo, seja só na sudorese, tanto quanto quando a gente fala e também quando a gente respira. Então, essa questão da temperatura alta é importante, principalmente, aumentar a hidratação do nosso corpo. E isso é válido principalmente para crianças e idosos? Eles podem ter mais problemas se expostos a esse calorão? Sim, na verdade, todo mundo. Criança e idoso, eles acabam sendo mais suscetíveis a algumas patologias, mas a população em geral tem que se preocupar com essa questão. Não só os idosos e as crianças, mas as crianças principalmente porque muitas vezes elas começam a brincar e elas esquecem de beber água. Então, as crianças são uma população bastante preocupante nessa temperatura alta e os idosos da mesma forma. A depender do cuidado que o idoso exija, é necessário bastante hidratação para ele também. Agora, a alta temperatura, doutor, vem junto com a baixa umidade do ar. A expectativa de níveis caindo aí para cerca de 10% na região entre amanhã e sábado. Esse é um outro problema, como evitar, já que é preciso respirar?
Sim, esse é um problema gravíssimo para a saúde humana. A gente não foi feito para suportar essas baixas umidades, então a baixa umidade realmente é algo preocupante. Ela pode vir a acometer as doenças respiratórias, rinite, sinusite, crises de asma, pela umidade mais baixa. Então a precaução, seja bebendo bastante água ou aumentando a umidade do ar, é bastante importante. Seja com umidificador, um pano molhado, uma toalha molhada, uma bacia de água no ambiente que a gente tiver para aumentar essa umidade. Para quem trabalha em ar-condicionado, fechado com calor, ele fica sempre muito forte. Tomar bastante água pode ajudar? Pode não, ajuda bastante. Então, essas pessoas que trabalham o dia inteiro no ar-condicionado, a gente está incluindo nessa população, beber bastante água é bastante importante. Então, não precisa ser um volume muito grande, mas precisa ser uma frequência muito grande. Basta uma pequena quantidade de água, muitas vezes, do que seja melhor do que uma grande quantidade uma única vez. E, se possível, ter um umidificador, desses azuis que sai aquela névoazinha branca, ajuda bastante nesses ambientes também. Gabriel Bijos é médico otorrinolaringologista e gentilmente trouxe dicas importantes para você que está em casa e para todos nós que vamos enfrentar esse calorão. Obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Por nada. Até mais. E por falar em calor, nós vamos conferir a situação no litoral norte. Temos imagens ao vivo da chegada a Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. Vai subir. Sexta-feira, as máximas podem chegar, atenção, aos 37 graus. Muito calor. Já a gente volta com o Band Cidade. Outra questão que esquenta é a eleição, a temperatura da eleição. Vamos falar de eleições já aqui no Band Cidade, 1h08.